Olá, meu querido amigo e minha querida amiga, tudo bem convosco? Hoje falarei um pouquinho sobre como eu faço as minhas leituras, certo? E é o seguinte, hoje nós falaremos um pouquinho sobre leitura, como eu faço as minhas leituras, mas sobretudo sobre alguns métodos de leitura que eu acho interessante e etc. Para darmos início ao assunto, nós precisamos primeiro entender uma coisa: é que existem tipos diferentes de leitura. Como assim? A leitura que eu faço de um artigo de um jornal não é a mesma que eu faço quando eu estou lendo, por exemplo, ah, o O Senhor dos Anéis. E não é a mesma literatura que eu faço quando eu estou lendo uma obra de Descartes, certo? Por quê? Porque são leituras diferentes que demandam um nível de atenção diferentes, certo? Então vamos lá. Por exemplo, quando eu estou lendo um artigo de jornal, eu não pretendo primeiro decorar o que está escrito ali. Eu também não quero assimilar com tanta verossimilhança aquilo que está dito. E eu também, sinceramente, não tenho interesse nenhum em estudar profundamente aquele jornal, a não ser que eu vá fazer um artigo científico, recolhendo fontes jornalísticas e comparando-as e avaliando-as, mas isso é uma outra ocasião. Quando eu quero ler ali simplesmente pelo fato de manter-me informado e ter noção do que acontece no dia ou na semana ou qualquer coisa do gênero, eu faço uma leitura extremamente rápida. Vrau, eu leio tudo o mais rápido possível, tento assimilar o básico e já fecho o jornal e sigo a minha vida. Quando eu vou ler um livro de literatura, a leitura já não é tão rápida e tão dinâmica, porque eu quero entreter-me, eu quero estar entretido. Então, o que eu faço? Faço uma leitura mais devagar. Mas mesmo assim, ela é menos concentrada do que, por exemplo, se eu fosse ler um Descartes. Por quê? Porque a literatura é um sonho acordado e dirigido. Como assim? Você tem imagens que são projetadas pelas palavras do autor, certo? Então sua mente vai projetando as imagens de acordo com as palavras do texto. Então, João pegou a panela. Você está imaginando, sua cabeça está projetando o João pegando a panela. Então, você não precisa concentrar-se em conceber as imagens, em conceber os conceitos, porque eles já estão prontos no texto. É um sonho acordado e dirigido. Mas mesmo assim, você quer entreter-se. Então demanda um certo nível de concentração para que você entenda o que está acontecendo na história, para que você entenda quem são os personagens, por que tal personagem disse isso, por que tal personagem disse aquilo. E uma leitura atenta da literatura, ela faz com que nós apanhemos, certo? E vejamos coisas dentro do texto literário que só uma pessoa muito perspicaz conseguiria ver, uma pessoa mais atenta, mais calma. Então nós temos que ler com mais rapidez, certo? E com menos compromisso do que nós lemos o Descartes, mas mesmo assim nós temos que ter um nível de atenção para que nós consigamos ah, pegar ali as nuances textuais da obra literária. Mas vamos lá. Como eu faço as minhas leituras? Eu vou dividir aqui os textos em três grandes tipos. Eu ainda posso adicionar um quarto, mas eu vou falar sobre isso depois. O primeiro tipo de leitura é essa que eu falei. É a de um jornal ou de um artigo muito simples que você quer ler rapidamente. Essa leitura, você vai fazer uma leitura dinâmica. Você vai ler todas as palavras o mais rápido possível, vai tentar assimilar o que está dito, certo? Não vai fazer uma análise detalhada, porque você não tem os objetivos, os quais eu já falei anteriormente. Então essa é uma leitura que você faz rápido, sem recursos de grandes materiais de apoio, como dicionários, enciclopédias e etc. Certo? Essa é uma leitura bem simples e há pouco sobre o que dizer. Só que agora, quando eu faço uma leitura da literatura, eu então tenho na minha mesa três coisas. São imprescindíveis, está certo? E você tem que as ter na sua mesa ou na sua escrivaninha. A obra, nesse caso eu estou lendo agora O Crime do Padre Amaro, maravilhoso, amo essa de Queiroz. Você tem que ter na sua mesa um dicionário, e eu farei um vídeo para falar sobre os dicionários que eu tenho e quais eu recomendo. Um dicionário. E um papel e uma caneta. O papel para que você anote as palavras utilizadas pelo autor que você não conhece e ao lado o significado dela no texto, não todos. Você vai escrever todos, mais fácil você ficar tirando foto do dicionário. Então, aqui você vai colocar o significado delas no texto em que você leu. Por exemplo, hoje eu vi amorroado, braseado, breviário, pungente, trautear, poial,
turra, torpa, absorta, persignar. E aí o que acontece? Essa é uma leitura que, como eu falei, por mais descompromissada que ela seja, requer um nível de atenção para que eu consiga entender na sua plenitude, ou o máximo, o mais próximo disso, né? O máximo possível, as nuances do texto literário. Então eu preciso conhecer as palavras que são utilizadas no texto. E quando eu não as conheço, preciso recorrer ao dicionário. Então o dicionário tem que ser uma das leituras mais constantes da sua vida, certo? Mais constantes da sua vida. Só que nós temos um terceiro tipo de leitura, que ele é mais profundo do que a leitura da literatura, que é a leitura de livros técnicos. O que seria um livro técnico? Um livro de filosofia, um livro de história, um livro de linguística, um livro sobre literatura. Não um livro de literatura, mas sobre a literatura. Um livro de geografia. Então, por exemplo, se eu pegar a história concisa de Portugal, eu quero fazer um estudo sobre a história de Portugal, quero aprender de fato. Eu vou precisar, como eu já falei, as mesmas coisas que eu tinha aqui para fazer a leitura do texto literário. Então eu vou precisar de papel, precisar de caneta, mas eu vou precisar também, sobretudo, de fichas. São fichas, são pequenos papéis em formato retangular, no qual você vai anotar e vai fazer anotações ou resumos daquilo que você está lendo. Por quê? Porque você não é capaz de assimilar todos os conceitos que estão ali naquele texto e você precisa recordá-los depois. E você precisa sempre ficar ali relembrando-os e estudando-os e conhecendo-os e relendo e etc. Então é interessante que você tenha uma ficha. Mas eu mesmo não sou adepto do método da ficha. Eu sou adepto do caderno. Então, assim como o Jean Guiton disse que foi conhecer um grande exegeta do Novo Testamento, ele chegou e viu que o homem só tinha um caderno, e é o que eu tenho. Aqui, ó, estão as anotações que eu estou fazendo atualmente do livro A Criação Literária do Massaú Moisés. E eu faço fichamento por resumo. Posso fazer também futuramente um vídeo falando sobre tipos de fichamentos. Há fichamentos também que são feitos nos livros. Por exemplo, o fichamento que o Olavo de Carvalho, o falecido professor Olavo de Carvalho, fazia. Ele fazia o fichamento nos livros e não em folhas avulsas. É também um método interessante. Mas então, além do uso do dicionário, além de anotar as palavras que você não conhece, além de ter um papel e uma caneta do seu lado, além de fazer anotações e fichamentos, você precisa de uma coisa: concentração, silêncio, ambiente adequado. Então, eu posso ler o livro do Essa de Queiroz, a literatura, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, mas eu não conseguiria fazê-lo lendo aqui a história concisa de Portugal. Porque por mais que eu leia um livro assim, dentro de um ônibus, por exemplo, e eu consiga assimilar o que está escrito, eu não vou conseguir reter e de fato aprender, educar o meu espírito a partir do conteúdo deste livro. Entendem? Da mesma coisa, eu desafio-vos, tá certo? Para que vocês leiam, então, o livro A Crítica da Razão Pura do Kant e dentro de um metrô, por exemplo. Isso é uma façanha, no mínimo, impossível. Porque é um livro pesado, denso, que demanda muita atenção. Um ambiente calmo, silencioso em um horário determinado. Então, esses livros técnicos, por exemplo, no momento eu estou lendo A Criação Literária do Massaud Moshe, o Moisés, né? Um calhamaço enorme. Mais de. O primeiro volume tem 300 páginas, o segundo tem 350, tem mais o terceiro, que se não me engano tem 200 e tal. Então, aí quase 1.000 páginas, vai, 700, 800 páginas de conteúdo, demandam muita atenção, muito tempo, muita calma. Então, é isso que você deve ter no seu estudo: noção dos tipos diferentes de leitura e da dedicação e dos requisitos que cada uma delas exige de você. Quanto aos fichamentos, eu ainda digo uma coisa: cuidado com os fichamentos, cuidado com as anotações, porque você pode tornar-se dependente delas. Você pode tornar-se, então, escravo das anotações. Então, apesar de você ter que, de vez em quando, recorrer às suas anotações, é necessário que você tente livrar-se delas. E como nós nos livramos das anotações? Decorando aquilo que nós estudamos, certo? E eu vou falar agora sobre o quarto tipo de leitura e que eu posso delongar-me acerca disso depois. Isso já é algo meu, nunca li nada sobre, que é a leitura de cunho religioso. Então, para um judeu, aqui seria a Torá, para o cristão, a Bíblia, e para o muçulmano, o Alcorão.
ele é um tipo de leitura que ela é mais altaneira do do que o livro técnico, porque nós estamos falando de uma linguagem que, apesar de humana, ela possui inspiração divina. E então demanda um tipo de estudo, um tipo de abordagem, um tipo de relação com o texto totalmente diferente desses quatro que eu falei, porque nós estamos falando de coisas extremamente mais sagradas, que ultrapassam qualquer um desses conceitos que nós falamos, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem bem. Espero ter vos ajudado. Espero ter elucidado alguma das suas dúvidas. É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.